Marcelo Rebelo de Sousa foi o convidado deste ano para a sessão de abertura do novo ano letivo no Instituto Politécnico de Santarém. O professor e comentador de televisão foi homenageado e deu uma lição sobre o futuro do ensino superior em Portugal, com recados para o Governo, para os líderes dos politécnicos e universidades e ainda para os professores e outros profissionais do setor. Numa sala completamente a abarrotar de alunos, como há muito não se via neste tipo de sessões, Marcelo Rebelo de Sousa foi a estrela da tarde, com muitos aplausos e muitas solicitações para fotos e autógrafos. Confira de seguida a intervenção na íntegra de Marcelo Rebelo de Sousa com o título Desafios do Ensino Superior em Tempos de Saída de Crise. Senhor Estado-Chave do Ensino Superior, é uma honra e um prazer pessoal a presença de Vossa Excelência nesta cerimónia, sabendo, como todos nós sabemos, que não é fácil ser Estado-Chave do Ensino Superior em tempos de crise. A instabilidade da conjuntura, a indefinição da estrutura, a ansiedade e o sofrimento das pessoas, a precariedade dos meios, tornam os governantes alvos inevitáveis da insatisfação dos cidadãos. As decisões acertadas sabem sempre a pouco e as erradas ganham um vulto acrescido. É um desafio interessante, mas desgastante, em que quase nunca se pode contar com a compreensão dos interlocutores e em que o juízo da história leva ainda mais tempo a ser formulado. Não surpreendem, portanto, as manifestações críticas de estudantes e de docentes. Só quem não foi estudante com 20 anos de idade ou professor com preocupações de segurança, de carreira e sonhos para a sua instituição pode deixar de perceber a inevitabilidade dessas contestações. Nós dois fomos estudantes e somos professores. E vivemos tempos tão agitados quanto a queda do autoritarismo, a revolução e várias reformas educativas. Testemunhámos ou protagonizámos mesmo muitas manifestações e um sem número de contestações. Logo, estamos habituados a saber que educação sem tensões não existe. Ensino superior amorfo ou indiferente é ilusão. Alunos aclamatórios é pura ficção. Professores felizes com a crise é miragem. As coisas são como são e fazer política é lidar com elas com esperança, mas com realismo. Senhor Presidente do Instituto Superior Politécnico de Santarém, queridíssimo amigo, o que afirmei de um governante assenta que nem uma luva a um responsável cimeiro da instituição do ensino superior. Com a agravante de os governados serem, antes do mais, alunos e servidores da causa pública. Aceitar-se cargos como o seu, nestes tempos, salvo se escassear a vocação para ensinar, ou ela estiver já esgotada, é um teste à resistência cardíaca e à sanidade intelectual dos mais eficazes e fiáveis. E Vossa Excelência, com o seu dinamismo e o seu otimismo, revela que não quer envelhecer, que continua a permanecer eternamente jovem. Quis Vossa Excelência, em nome da instituição a que preside, acumular-me agora mesmo com um gesto que muito me sensibilizou, mas que me deixou ao mesmo tempo desvanecido e estupefacto. Desvanecido porque se há um marco diferenciador na vida de um professor, ele é o da gratidão dos muitos milhares de alunos, no meu caso mais de 25 mil, com quem conviveu ao longo de mais de 40 anos de percurso. Nem no mundo local, nem no mundo associativo, nem no mundo comunicacional, nem no mundo empresarial, e menos ainda no mundo político, se encontra tal gratidão. Vê-la hoje atestada por quem alega afinidades e contributos simbólicos é razão redobrada para estar desvanecido com a lembrança. Mas sinto-me também estupefacto. Estupefacto por este momento, porque não se permeia o cumprimento de deveres vocacionais, éticos e cívicos. O professor deve ser professor de corpo inteiro, na sua escola e em ligação a todas as demais. E para além delas, foi o que eu fui sempre, na comunicação de vasto espectro e na intervenção comunitária. Um professor que queria e quer ser educador. E isso não merece nenhuma homenagem. Umas vezes acertei,
Outras vezes, errei. Ouso mesmo pensar que, na maior parte dos casos, cumpri. Mas não fiz mais do que o meu dever. Mal vai um país que sente necessidade de celebrar aquilo que é devido. Como que se diria que tem de si próprio e dos seus um mau juízo, com o qual dificilmente se constrói um futuro à medida do que se impõe. Minhas senhoras e meus senhores, desafio do ensino superior em tempos de saída de crise, foi este o tema que escolhi para uma breve reflexão partilhada. Saída da crise. Mas que crise? Ou que crises? Sem atentar nela ou nelas, mal se poderá falar do que representa ir superá-las no futuro próximo. Crise mundial, antes do mais. Do capitalismo financeiro demasiado distante da economia real e, por conseguinte, das pessoas. Da geopolítica a redescobrir que ainda sobram restos relevantes do universo bipolar do século passado. Que nos vários islamismos há uma ou outra expressão mais radical que ganha mobilização de massas e assento territorial insensível à lógica geométrica das clássicas fronteiras dos Estados legadas pelos impérios coloniais. Que os emergentes passaram a ditar a lei aos Estados e às economias tidas como dotadas de supremacia. Que as tradicionais multinacionais cederam passo a entidades que nascem e morrem todos os dias e fogem à regulação financeira mais fina. Que a circulação de tudo para todos fez cair em desuso regras fixistas nos direitos interno e internacional. Que as crenças, as religiões, as fés, ou partem para as periferias, no dizer do Papa Francisco, ou se negam a si próprias. Que os valores padecem dessa constante atrativa de um mundo em mudança, os relativismos com ou sem conteúdo. Mas também crise europeia. E uma crise europeia que não é menos visível. De uma união monetária começada quase pelo fim, ingenuamente convicta nos 3 indicadores de sustentabilidade e impreparada para fracassos. De uma união política esboçada, mas não concretizada. De uma união social sempre retardada. De uma presença externa aquém do real peso comercial. De um confidencialismo vanguardista sem paciência para os povos. De uma solidariedade esbatida pelas assimetrias, pelos egoísmos nacionais, pelos egoísmos regionais, ao fim e ao cabo, uma ausência de valores mobilizadores, como aqueles que juntaram os pais da Europa nos anos 50, criaram mais tarde o sistema monetário europeu, ou determinaram a moeda única e o alargamento. Mas também uma crise nacional. Uma crise nacional que é feita de 2 crises diferentes. A crise estrutural e a crise conjuntural. A crise estrutural, pagando agora a fatura óbvia de 4 rupturas essenciais datadas dos anos 70 a 90 e que chegaram aos nossos dias. A descolonização, com o fim de 5 séculos de ciclo imperial. O regresso de 700 mil compatriotas. A imigração de irmãos lusófonos. O virar de uma fração da nossa economia. A democratização, criando um regime sem precedente entre nós. A integração europeia em passo acelerado, transitando de um acordo comercial para o euro em 12 anos, a alteração de regime económico por 4 vezes, da revolução à Europa, da Europa às privatizações, das reprivatizações aos 2 ensaios de novo modelo de criação e distribuição de riqueza, menos autárquico e mais assente na internacionalização. Tudo isto feito em 30 anos e de modo quase sobreposto e com uma revolução de primeiro. O custo global destes desafios foi, em boa medida, apenas compreendido no século XXI, somando-se à crise mundial, à crise europeia e à crise interna conjuntural, delas muito decorrente. Crise conjuntural também, no nosso país, que se exprimiu na perda do reequilíbrio financeiro,
no agravamento do desequilíbrio externo, na divergência real quanto aos parceiros europeus, no primeiro salto negativo no desemprego, e depois, num misto de recuperação de equilíbrios financeiros com recessão ou quase recessão, subida do desemprego em flecha, aumento da imigração e custos patentes nos sistemas sociais. Esta recordação necessariamente sumária permite ainda assim compreender várias realidades inerentes à chamada saída da crise. A primeira, provavelmente a sensação de bastantes de que há períodos sem crise e outros com crises, ficará sem acolhimento no mundo dos factos, desde logo nos tempos mais próximos. A regra irá ser o vivermos em crise. E o crucial será apurar qual a medida dessa crise. Se comportável e gerível, se menos comportável e menos facilmente gerível, como aconteceu nos derradeiros anos. A imprevisibilidade da evolução mundial e europeia, revelada nos indicadores de arranque lento das economias da zona euro, convidam a uma extrema precaução quanto à visão mirífica da saída da crise. Outra realidade a reter: a saída da crise poderá ser, assim, lenta e desigual, assimétrica, não beneficiando todos no mesmo exato instante, nem de idêntico modo. Uns mais depressa, outros mais lentamente. Finalmente, as vicissitudes de anos eleitorais, coincidindo com a elaboração e aprovação do primeiro orçamento, totalmente posterior ao programa de ajustamento, poderá introduzir fatores de adiamento ou indefinição num contexto que apelaria a compromissos estáveis a médio, pelo menos a médio prazo. E este é precisamente o primeiro grande desafio ao ensino superior para a chamada saída da crise. A formulação de um compromisso estável entre atores políticos e sociais, mas também entre instituições de ensino superior, quanto a questões fundamentais para um prazo que vá, ao mínimo, no mínimo, até 2020. E que, portanto, cubra o quadro comunitário que está a chegar. Sem esse compromisso, continuará o navegar à vista, incompatível com projeções e planeamentos das universidades e dos institutos politécnicos e de quantos lhes dão a vida. Esse compromisso plurianual tem necessariamente de ponderar e equacionar matérias essenciais para o período considerado. Primeira matéria: os dados da evolução da população portuguesa e daquela que está a entrar no ensino básico apontam de forma inequívoca para uma quebra dentro de uma década no acesso ao ensino superior. O que isso vai significar? Prepara-se com antecedência. E aquilo que o ensino superior pode e deve fazer para estudar e apoiar políticas proativas de natalidade não deve esperar por factos consumados. Segunda matéria: as crises e a própria e salutar expansão da educação permanente estão a alterar o perfil etário do ensino superior em Portugal. De domínio esmagadoramente vocacionado para jovens, está a transformar-se em ponto de encontro de jovens com menos jovens, em proporções que se avizinham. O investimento natural nos cursos e ações de formação, de pós-graduação, nas ações conjuntas com a comunidade, a situação de desemprego e a procura de novas habilitações e especializações aceitou essa evolução. Ora, esta mudança, a mudança de idade, em que as universidades e os politécnicos deixam de ser apenas terreno de jovens para serem terreno de todos, essa mudança implica naturalmente reajustamentos apreciáveis na vivência do ensino superior, exigindo adequada adaptação. Terceira matéria: a pesquisa no superior não pode ignorar a reconversão do nosso modelo económico, designadamente na sua abertura, internacionalização e flexibilização.
Conjugar esse apelo empresarial e social com o não sacrificar a investigação fundamental implica um diálogo intenso com o Estado e com os parceiros económicos e sociais. Ao menos para este fim, os responsáveis das universidades e dos politécnicos deveriam ter uma sede permanente de contacto com os parceiros económicos e sociais. Por outras palavras, as universidades e os politécnicos deveriam ter assento permanente no universo da concertação social. Quarta matéria: a abertura e a internacionalização do ensino superior postula acordos externos, autonomias contratuais e flexibilidades de gestão dificilmente compatíveis com certas visões financistas estritas, certamente respeitáveis em homenagem ao rigor orçamental, mas cerceadoras de possibilidades e de oportunidades. Buscar uma plataforma duradoura de flexibilidade responsável é um imperativo inadiável. Quinta matéria a não ignorar: o Portugal do regime jurídico das instituições de ensino superior já não é o Portugal de hoje. Foi. Uma década fará a diferença daqui a pouco tempo. Repensar o quadro legal em que funcionam universidades e politécnicos, em clima de compromisso de regime, é um desafio para a legislatura que vai começar em 2015. Sem ilusões simplistas, mas com agilidade nas ideias e nas fórmulas. Sexta matéria: o compromisso de que venho falando deveria, ao repensar o quadro jurídico institucional do ensino superior, atenuar o dualismo demasiado rígido entre universidades e politécnicos. Sempre fui contra esse dualismo. Fui até mais do que isso. Fui defensor de um monismo integrando universidades e politécnicos, mas fui derrotado. E por isso mesmo, por causa das minhas ideias, ouvi críticas severas de muitos colegas da minha faculdade ou da minha universidade. Continuo a pensar que é um erro nacional a clivagem rígida entre um superior universitário e um superior politécnico. E que as combinações, interações, confluências no concreto são imprescindíveis num país que é pequeno, que é paroquial e que não tem recursos. Tenho colaborado inúmeras vezes no ensino e na avaliação, com o ensino, com instituições do ensino superior politécnico, e aprendi imenso com essa colaboração. E pude, sobretudo, atestar que há politécnicos em muitas facetas bem melhores do que universidades. Eu sei que há agora no politécnico quem se oponha a aproximações por defesa de espaço vital ou por receio de minimizações relativas. Penso que se houver bom senso ganham todos, e que nem têm razão os meus colegas universitários que vivem em antigas ou novas torres de marfim, nem aqueles que temem no politécnico o imperialismo infrene das universidades. O tempo é de unir esforços e estruturas, não de as dispersar ou deixar morrer, para maior convergência entre os politécnicos portugueses. Sétima matéria: no compromisso várias vezes citado, tem de se tentar consagrar uma moldura mínima para o financiamento do ensino superior, que nos poupa todos, governantes e instituições portuguesas e portugueses, aquelas cenas anuais ou semestrais de confronto, de amu, de distanciamento por causa das questões de financiamento, com perda de tempo e de dinheiro. Todas estas matérias não podem ignorar a necessidade de estabilidade no nosso ensino superior, ele próprio carecido de reordenamento, quer o público, em que nos honramos de mover, quer o privado, ajustando-se em número de instituições, em localização, em estrutura interna, em gestão, em relacionamentos nacionais e internacionais, a um Portugal que mudou imenso desde o final do século XX. Tal como não podem escamotear que um bom ensino superior só é possível com um bom sistema de ensino global. Ninguém transforma em excelência
o que possa vir de trás, marcado aqui e ali pela falta de qualidade, pela insuficiência ou pela lacuna. Daí o dever de multiplicar as interdependências com os outros graus de ensino, sem arrogâncias injustificadas nem tutelas contraproducentes. Com este desejável e mesmo inevitável compromisso de regime, politécnicos e universidades terão outras condições para enfrentarem as suas missões essenciais nos anos que correspondem à viragem para a nova década, a década de 20. A missão de acolhimento e fomento de pistas de investigação científica, umas vindas do passado, outras bem diferentes, com um número muito mais elevado de pesquisadores, com núcleos mais flexíveis, muitas vezes deslocalizados, sempre ligados em rede, utilizando sinergias de mais centros académicos, de fundações, de empresas, de organizações não lucrativas de economia social, cá dentro e lá fora. Missão de transmissão de conhecimentos informativo e informativa a mais gente, com meios mais sofisticados e eficientes, postulando atualizações constantes de docentes, de conteúdos, de métodos, de enquadramento logístico e organizativo. Missão de desenvolvimento comunitário em clima de europeização, de lusofonia e de globalização, mas sempre com uma componente nacional e uma componente regional, que não ignore nem menospreze a necessidade de corrigir desigualdades regionais que convocam maior atenção na aplicação dos fundos comunitários no imediato. Para alguns, esta missão de desenvolvimento comunitário desdobrar-se-á em várias e exigirá vertentes distintas com protagonistas especializados no plano regional, no plano nacional, no plano europeu, no plano lusófono, no plano universal. Dito de modo diferente, a investigação no ensino superior vai ser, na sua programação e execução no futuro, uma realidade muito diferente da conhecida até aqui. Mais coletiva, mais sujeita à avaliação social, mais dúctil nas formas de percurso e funcionamento, mais próxima ainda do que de melhor se faz nas experiências de ponta, nossas ou alheias. O ensino vai exigir de todos os intervenientes uma plasticidade e um equilíbrio entre a especialização atualizada e a atenção à banda larga, que desafiará a rotina e a burocracia de muitas orgânicas de gestão e de muitas carreiras docentes tradicionais. Menos instalação, menos visão proprietária de lugares ou de percursos, menos feudalismo de disciplinas ou de áreas, menos escolas de aulas e de exames repetindo conteúdos e métodos de décadas de habituação. Tudo isto com mais gente qualificada, mais desafiante nos ciclos não básicos de formação. O desenvolvimento comunitário vai valorizar iniciativas e projetos que eram considerados assim como que uma segunda realidade, um apêndice da essência do ensino superior. E passará a haver uma avaliação também dessa atividade de desenvolvimento comunitário. Avaliação das escolas, como dos docentes e dos discentes. Ser professor, ser investigador, ser trabalhador não docente, ser aluno numa universidade ou num politécnico será, no futuro próximo, e é bom que os calores aqui presentes, que são muitos, tenham noção disso, cada vez mais complexo, cada vez mais trabalhoso, cada vez mais rigoroso, cada vez mais submetido a escrutínio pessoal e institucional, mas por isso mais estimulante e mais desafiante. Quem, como eu, começou este caminho em 1972, tentou ser aqui e ali um precursor heterodoxo. Viveu e sobreviveu sem saneamento às convulsões da Revolução também na sua faculdade. Foi eleito pelos estudantes para integrar a comissão de reestruturação que marcou um novo início no final dos anos 70. Partilhou a emoção do tempo solidário de rearranque dos anos 80. Preparou Bolonha. Sofreu com as resistências a Bolonha. Sofreu depois com os excessos ou deficiências na aplicação de Bolonha. Mudou de área, de disciplina, de matérias, de métodos de transmissão e de avaliação, pelo menos 7 ou 8 vezes ao longo da vida académica, e se avizinha do troço final do ensino no primeiro ciclo,
olha para os 4 anos que faltam com saudade, com realismo e com fascínio. Com saudade porque não é impunemente que se vive uma vida de 48 anos, se contados os de estudante, na mesma escola, fora as muitas outras escolas portuguesas e estrangeiras de caminho. Valeu a pena o feito. Realismo, porque não há como negar que a idade dá em experiência o que se perde em juventude, em energia, em capacidade de estudo e de inovação. Os mais jovens fazem hoje melhor do que aquilo que os mais antigos ainda vão tentando fazer. Fascínio, já que o futuro da casa e do mundo em que vivi e vivo será excepcionalmente mais criativo, mais variado, mais mutável, mais realizador do que aquele passado ou aquele presente que já constitui um sonho pessoal concretizado. Senhor Secretário de Estado, Senhor Presidente, termino. Não haverá duradoura ou sustentada saída das crises sem prioridade à educação. A educação não é um mais, uma muleta, uma ajuda à saída. É a peça essencial dessa saída da crise. E nela, a realização integral da pessoa é o fim crucial. Não haverá felicidade das portuguesas e dos portugueses durante e após a saída da crise se não houver mais e melhor educação. E, sobretudo, se não houver esperança. Em 42 anos de professor, a minha principal preocupação, o meu fundamental repto foi nunca matar a esperança daqueles que se sentavam naqueles anfiteatros com os olhos postos em mim, muito diferentes nos seus caminhos, nas suas maneiras de ser, mas todos sonhando com um futuro melhor. Educar é criar esperança. Saibamos todos nós, nesta pátria de mais de 8 séculos, que vive plenamente a sua afirmação universalista pós-imperial, criar a esperança naqueles que mais são portadores do futuro. Só assim teremos sido dignos da missão que abraçamos como ideal de vida. Muito obrigado.